E oi, gente, tudo bem? Passando para contar mais uma história do nosso canal hoje de Nelson Gonçalves, um dos maiores vendedores de discos do Brasil. Vendeu cerca de 80 milhões de cópias de discos, gravou muitas músicas que têm sucesso até hoje. Ele que ganhou cerca de 38 discos de ouro, vários discos de platina e é um dos maiores da América Latina. Antes eu vou me apresentar, sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias e Variedades. Convidamos a você a vir conhecer mais conteúdo do nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e nos ajudando com a sua inscrição aqui, ó. Deixa lá um joinha, entre esse polegarzinho pra cima aqui, ó. Pois o YouTube recomendo como bom a muitos outros telespectadores. Muito obrigado pelos comentários de todos vocês. Deixa lá uma sugestão de vídeo, comentário. Ficamos imensamente agradecidos pelas belas visualizações que vocês têm dado em nossos vídeos. Ativa lá o sininho para todas as notificações, para cada publicação. Eu estou aqui como lá na comunidade sincerizada aqui, ó. Isso posto, vamos à história de Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, que é o nome artístico de Antônio Gonçalves Sobral, que nasce em 21 de junho de 1919 e falece em 18 de abril de 1998, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Ele que começa a sua carreira ainda como jovem, como bem criança ainda, cantando nas feiras juntamente com o pai. Ele que nasceu no Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, e com 8 anos, 7 anos, se muda para São Paulo, para morar no bairro do Brás. E foi matriculado numa escola em que juntava um pouco da modernidade da época com uma escola agrícola na área rural, né? Mas porém sofreu muito bullying, pois ele era gago, também sofria com golpes de palmatória da professora. Numa dessas sessões de golpes de palmatória, ele pegou um tinteiro e arremessou contra a professora. Foi expulso. A partir daí, ele começou a cantar junto com o pai nas feiras livres, onde o pai tocava bandolim e ele cantava. Os seus pais, que eram da área de confecções, o seu Manuel Gonçalves e a dona Libânia. E Nelson Gonçalves, que foi feirante, jornaleiro, garçom, pedreiro, polidor, tamanqueiro, e depois começou a cantar num bar de seu irmão, nos idos dos anos 40, ali no início de 1940, 1950, seu irmão Quinca Gonçalves fundou um bar lá na Avenida São João. E em 1941 ele foi para o Rio de Janeiro tentar a sorte, já que ele tinha cantado em 2 shows de calor em São Paulo e foi reprovado em ambos, lá no programa do Aurélio Campos. Mas porém no Rio de Janeiro ele também não teve muita sorte. Tentou diversos programas de show de calouros e também foi reprovado, inclusive do Ari Barroso, e que recomendou que ele voltasse aos ringues, pois ele foi campeão de karatê meio ligeiro aos 16 anos, lá em São Paulo. Ele dormiu algumas noites nas pedras do Quebra-Mar, lá do aterro do Flamengo. 2 semanas depois ele volta para São Paulo e continua trabalhando no bar do irmão. Mas através da Sônia Carvalho, que era conhecido lá dos familiares de sua esposa, dona Elvira Mola, ele foi contratado pela Rádio São Paulo, mas porém, por conta da Grande Guerra Mundial, ele e diversos funcionários foram demitidos, porque a Grande Guerra é uma incógnita. E o Nelson Gonçalves passou a cantar em boates e bares de São Paulo,
Porém, foi observado por dois compositores, o Oswaldo e Orlando Bloch, eu acho que é assim, que lhe ofereceram duas composições, Se Pudesse e Meu Bem. Foi gravado lá na Record e foram levados lá para o Vicente, um dos donos de loja de disco da RCA Victor. Ele comprou 500 cópias e vendeu bem. Porém, ele foi contratado pela RCA Victor, foi ao Rio de Janeiro e devido à sua dificuldade na fala, não teve um bom entendimento com os produtores. Mas, porém, o Benedito Lacerda lhe preparou um teste. Nas músicas ele cantou muito bem. Em 4 de agosto de 1941, ele gravou seus primeiros 2 discos, Formosa Mulher e Se Pudesse, e Meu Bem Querer, com uma grande aceitação. Já em 1942, ele, já com grande sucesso, gravou 20 músicas, ou seja, 10 discos, porque eram 2 e 3 músicas naquele tempo, que era LPzinho, ou uma música, dependendo do tamanho da música, com grandes vendagens. Em setembro de 1941, ele foi contratado pela Rádio Marinque Veiga, por influência de Carlos Galhardo. Ele que era discípulo de Orlando Dias, gostava de Francisco Alves, Ataúfo Alves e muitos outros artistas da época, né? Ele que gravou Naquela Mesa, A Volta do Boêmio, Naquela Mesa, que é de Sérgio Bittencourt, foi uma das músicas, foi em primeiro lugar na Bélgica e uma das mais aceitas no Brasil até hoje. As músicas mais conhecidas das Gonçalves é A Volta do Boêmio e depois Naquela Mesa. Também tem muitas outras, como Boneca de Carne, Boneca de Trapo, Deusa do Asfalto, Viciado em Você, Cabocla, Maria Bethânia e muitas outras músicas. Ele que, como eu já falei, ele ganhou 38 discos de ouro, 20 discos de platina, gravou cerca de 183 discos, 128 álbuns e ganhou o prêmio Enir, lá da RCA Victor, por ter ficado 59 anos como contratado da RCA Victor. Aliás, ele ficou desde o início da carreira até falecer. Só ele e os pés ganharam esses prêmios. Ele também gravou duetos, como Chico Buarque em 1987, gravou músicas da Ângela Rorô, de Lulu Santos, do grupo Legião Urbana. Ele que era afeito também a aceitar novos desafios. Ele que teve como maior parceiro o Adelino Moreira, que é o compositor da maioria de suas músicas. Mas a crítica não aceitava ele muito, porque dizia que ele cantava muito abolerado. Ele que é do gênero bolero, MPB, samba canção, mas porém A Volta do Boêmio é do Adelino Moreira, um dos maiores compositores do Brasil. Então isso é um pouco da história de Nelson Gonçalves. E tem muita coisa, por exemplo, em 2019, os Correios lançou um selo em homenagem ao centenário de Nelson Gonçalves. Também teve uma sessão solene lá na Câmara Federal do Rio de Janeiro com o centenário de Nelson Gonçalves. Então isso é um pouco da história de Nelson Gonçalves e muito obrigado pela bela audiência que vocês têm dado nos nossos vídeos. Santana do Livramento, que é a terra natal de Nelson Gonçalves, está cerca de quase 500 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes. Obrigado pela belas audiências de todos vocês.